Tom e Jerry marcou a infância de muita gente como um dos desenhos mais engraçados e caóticos da televisão. Mas por trás das perseguições cômicas e das pancadas exageradas, a série também esconde episódios que hoje seriam vistos com outros olhos. Se você cresceu nos anos 90, assim como eu, acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Talvez nem tenha notado na época o que estava por trás de certas piadas, mas revendo esse desenho hoje em dia, a gente percebe que algumas piadas não só passaram do limite, com cenas muito perturbadoras e até ideias bem questionáveis. Por isso, nesse vídeo eu trouxe 3 desses fatos pra gente comentar aqui. 3? Oi, eu sou o Raoni Soares e recentemente eu tava assistindo o Tom e Jerry lá no SBT. Sim, eles ainda passam. Eu só não lembro se isso aconteceu em um sábado ou se foi em qualquer outro dia da semana, mas whatever. O que sei é que o desenho ganhou uma nova repaginada que mudou totalmente os seus traços. E essa nem é a primeira vez que isso acontece, porque o Tom e Jerry ganhou muitas versões ao longo desses anos. Só que é claro que a minha preferida continua sendo aquela versão dos anos 90, mesmo que existam alguns episódios bem complicados da gente assistir. Se você não sabe, o Tom e Jerry foi criado no início dos anos 40 por William Hanna e Joseph Barbera, essa dupla que dispensa qualquer apresentação. Mas se você ainda não conhece, eu tô pensando em fazer um vídeo aqui pro canal contando sobre o surgimento, o auge e a queda dos estúdios Hanna-Barbera, que simplesmente mudou esse mercado das animações para sempre. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver esse conteúdo. Só que como um desenho que era feito em uma outra época, Tom e Jerry trazia muita piada de cunho e até com aquele ato de escolher deixar de viver. Vocês estão doidos! Por isso eu começo falando não apenas de um episódio, como também de uma personagem que era bem recorrente no desenho nessa época. Quem é ela? Tom e Jerry estreou em um momento em que o mundo estava vivendo transformações gigantescas. Só que os Estados Unidos ainda se encontrava mergulhado em uma realidade absurda de segregação racial. Negros e brancos viviam separados, com direitos diferentes e espaços diferentes. E essa divisão não aparecia só nas ruas, como também se via nos desenhos animados. E é nesse contexto que surge a personagem Mammy Two Shoes, uma mulher negra, empregada doméstica, que aparecia apenas da cintura para baixo, com voz exagerada e sotaque estereotipado. Essa personagem era a figura adulta de autoridade dentro da casa, mas ao mesmo tempo era retratada com traços cômicos, caricatos e desumanizados. Na prática, ela acabou se tornando um reflexo direto do racismo da época que era usado como piada. E durante muito tempo, essa personagem foi usada como uma parte natural desse universo de Tom e Jerry. E para muita gente que crescia vendo esse desenho, nem reparava que existia alguma coisa ali que estava fora do lugar. Mas a verdade é que a Mammy Two Shoes carregava séculos de estereótipos raciais condensados em uma personagem só, vista como ignorante, maltrapilha e histérica. Tudo isso com uma voz propositalmente forçada para reforçar o seu tom de inferioridade. Isso com o tempo acabou sendo visto como um problema, principalmente depois que o desenho passou a ser reexibido anos depois em outros países. Em outras versões, a personagem chegou até mesmo a ser redublada para amenizarem o seu sotaque. Já em outras, ela foi substituída por uma mulher branca, sendo redesenhada do zero. Só que o estrago já estava feito, porque o desenho passou décadas reforçando a imagem de que esse tipo de tratamento era muito normal. Uma coisa que, infelizmente, hoje em dia a gente ainda continua vendo muito sendo feita por aí e sendo chamado de piada. A verdade é que o Tom e Jerry sempre escapou desses debates mais profundos, como se esses episódios antigos fossem completamente intocáveis. Só que é impossível a gente assistir hoje e não perceber o que estava escancarado ali. E é justamente por naturalizarem esse estereótipo que episódios como The Milky Way acabaram indo muito mais fundo. Porque nesse episódio tem uma cena onde o Jerry se disfarça para tentar enganar o Tom. Só que ele faz isso se pintando de preto, colocando um vestido simples e um lenço amarrado na cabeça, enquanto imita os trejeitos da Mammy Two Shoes. Isso já era condenado por movimentos antirracistas na época, mas mesmo assim ele seguia sendo usado em produções de entretenimento como um recurso cômico. E a gente vê isso sendo replicado por um rato no desenho infantil, como se fosse só uma brincadeira, e escancara o quanto o racismo era tratado na indústria.
porque essa piada se constrói em cima de uma imagem degradante. E é justamente isso que torna essa cena tão problemática. E o pior é que essa não foi a única vez que usaram esse recurso para disfarçar o Jerry, porque também houveram outros episódios onde o seu rosto era pintado de preto para reforçar essas ideias. Nesse mundo de desenhos animados, perder a vida nunca parece um grande problema. Nossa. São muitas explosões, quedas, bombardeios, atropelamentos, tudo isso sempre foi tratado com uma leveza quase absurda. Mas no episódio Heavenly Puzz, esse conceito foi deixado um pouco de lado, porque aqui a morte se tornou o centro da história. Sério, esse é um dos episódios que mais me dava medo quando eu era criança. Ele só não é pior do que o episódio que a gente vai falar daqui a pouco, porque esse daí não tem nem como defender. Ele é muito medonho. Mas esse episódio aqui trata de temas como a ideia do pós-vida, só que ele acaba fazendo isso de uma maneira muito assustadora. Tudo começa com o Tom sendo esmagado por um piano. Coisinha leve e nada fora do comum. Só que em vez de voltar para a cena seguinte como se nada tivesse acontecido, o episódio leva o Tom direto para uma escada rolante para o céu. Só que lá em cima ele é informado que não vai poder entrar se o Jerry não assinar um papel que diz que ele perdoa o Tom por todos os problemas que ele causou na sua vida. E nisso o tempo começa a correr, literalmente. E mesmo camuflado, o que se desenrola a partir daí é um episódio muito pesado. Mas é claro que o Jerry se recusa, e no final o céu acaba fechando as portas pro Tom, mandando ele direto pro inferno. Só que quando ele chega lá, acaba descobrindo que isso tudo não passou de um sonho. Quer dizer, um pesadelo, né? Sim. O problema aqui nem é a morte em si, mas sim a maneira como ela acaba sendo tratada. Heavenly Puzz usa o simbolismo religioso como liberdade, até demais, mostrando gatos sendo arrastados ao inferno por demônios, colocando o paraíso como uma fila burocrática e dando ao Tom uma espécie de castigo eterno. Esse episódio foi duramente criticado por famílias mais religiosas, especialmente por mostrar o inferno como destino real para quem não se redime. E a escolha de apresentarem isso em uma série teoricamente cômica, estrelada por um gato e um rato, não ajudou muito para suavizar o impacto. Só que se você acha que esse episódio é o mais pesado, espera só até descobrir o que tá por vir. Mas antes disso, se você tá curtindo o conteúdo até aqui, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais no engajamento do meu conteúdo. E se puder, também deixa o seu hype, porque isso ajuda demais, tá? Tá! A maioria dos episódios do Tom e Jerry termina com eles dois brigando, com uma explosão, uma pancada ou então um grito de desespero. Geralmente sempre do Tom. Mas em Blue Cats Blues ele termina de um jeito bem mais silencioso. E olha, eu tô falando aqui de um silêncio muito pesado. Esse episódio foi lançado em 1956 e marcou muita gente, inclusive a mim, porque sério, eu nunca me senti muito confortável assistindo ele. Ele tem um tom muito depressivo e deprimente. A história é contada em um flashback, com o Jerry narrando como tudo chegou até aquele ponto. Nesse episódio, o Tom se apaixona por uma gata e faz de tudo para tentar impressionar ela, mas perde o amor dela para um gato muito mais rico e extremamente arrogante. Em pouco tempo, o Tom se afunda em tristeza, dívidas e desespero, e depois disso ele passa a beber muito leite. Mas é claro que essa é só uma alegoria ao vício do álcool. Ah, agora eu entendi! Depois disso, ele dirige sem rumo, com olheiras no rosto e mergulha em uma espiral depressiva que nada tem a ver com comédia. E ele vai até o trilho do trem onde fica sentado esperando o momento. Enquanto isso, o Jerry parece estar acima de tudo isso, mas no final descobre que a sua própria namorada também trocou ele por outro. E é nesse momento que ele se junta ao Tom no trilho do trem, e eles ficam ali, sentados, esperando o seu destino final. É claro que o episódio termina muito antes de qualquer coisa acontecer, mas a gente ouve a buzina do trem se aproximando. Blue Cats Blues é lembrado por muitos como o último episódio. Não porque esse foi o último episódio do desenho produzido naquela época, mas porque ele parece estar encerrando a série de um jeito que nenhum outro desenho teve até aquele momento coragem de fazer. Ao invés de piadas, esse episódio só entrega frustração, abandono e uma metáfora muito dolorosa sobre como até os personagens de desenhos animados podem simplesmente não aguentar mais.
Caracas. Para alguns, esse foi só um alerta precoce de como o desenho do Tom e Jerry sempre brincou com esse tom mais absurdo e com o sofrimento, ainda que escondido por baixo de muitas expressões cômicas e trilhas sonoras muito animadas. Para outros, esse foi o exato momento em que o desenho passou de todos os limites e realmente traumatizou. Depois disso, como eu falei, o desenho simplesmente continuou, como se esse evento nunca tivesse acontecido. Tom e Jerry hoje em dia pode até ser um desenho completamente inofensivo, mas a gente sabe que antigamente ele estava muito longe disso. E ele pode até parecer um desenho leve à primeira vista, mas quando a gente para olhar de verdade, o que encontra aí vai muito além das perseguições engraçadinhas e dessas trilhas sonoras animadas. Esse desenho carrega o peso de um tempo em que temas muito pesados, estereótipos e até a morte eram tratadas como piada, sem filtro, sem freio e muitas vezes sem noção do impacto que tudo aquilo teria sobre a gente que estava assistindo. Eu sei que talvez com isso a gente tenha terminado com a energia muito lá embaixo, mas se você curtiu esse vídeo e curte conteúdos como animação, já se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar o sininho para ser notificado pelo YouTube quando eu lançar coisas novas. Aqui sempre tem vídeo novo todas as terças e quintas às 16 horas. E aliás, eu já tenho uma playlist com alguns vídeos sobre desenhos animados, eu vou deixar ele aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!